Deixa eu te contar uma coisa que eu levei anos para aprender e eu gostaria muito de ter percebido isso antes. Não importa o quanto você tente se encolher, você nunca será menos. Não importa o quanto você tenta sonhar mais baixo, o quanto você tenta ocupar um espaço menor, o quanto você tenta se moldar em algo mais aceitável, você ainda estará lá, esperando. Eu passei mais de 20 anos da minha vida tentando ser uma pessoa mais contida, mais quieta, mais convencional. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei irreconhecível para mim mesma. Porque não adianta, o caminho convencional nunca vai funcionar para as pessoas que desejam criar. E ao longo do caminho, você vai encontrar pessoas que tentam te provar o contrário. Algumas pessoas fazem isso porque elas querem te proteger da exposição, te proteger do fracasso. Outras pessoas fazem isso porque isso desperta nelas algo que elas enterraram, a sua própria capacidade de sonhar, as suas próprias capacidades, a falta de fé, a falta de coragem. E outras pessoas fazem isso porque se você mudar, elas perdem o controle que elas têm sobre você. E tem algo que você precisa perceber por si mesma. Quanto mais você se ajusta para caber, mais você se apaga. Quanto mais você se encolhe, mais você desaparece. E desaparecer não é aceitação. Porque se fosse aceitação, você estaria feliz. E eu posso apostar que se você clicou nesse vídeo, você não está feliz. Se tornar menos não facilita a sua vida. Só a torna menor, só te torna menor. E por quê? Para quem? Desde quando a gente chega no mundo, a gente começa a ouvir algumas regras não ditas, mas algo como seja mais realista, não ofusque, não incomode. Você está complicando demais, está reclamando de barriga cheia. Se você é mais intensa, mais enérgica, você assusta. E aí você começa a ouvir isso e começa a se conter. Você silencia suas opiniões, você começa a duvidar de si mesma, começa a duvidar da sua intuição, começa a sonhar mais baixo, a esconder sua empolgação, diminuir seu ritmo. É como se a sua versão inteira fosse demais e você precisasse abaixar o volume da sua personalidade. Mas o buraco é mais embaixo, porque quando você silencia a sua personalidade, você não faz isso só com a sua personalidade. Você também silencia os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos mais profundos, a sua visão de futuro. Quem nunca se empolgou com uma ideia, mas a engavetou porque ninguém ao seu redor vivia dessa maneira? E é por isso que se adaptar funciona. Por um tempo funciona, porque você começa a se misturar, você começa a se pertencer, as suas escolhas começam a ficar mais parecidas com as escolhas dos outros. Só que com o tempo você vai sentindo algo estranho, você vai ficando mais vazio, você vai ficando menos presente, porque você entrou no modo sobrevivência, você esqueceu como é viver. E tem uma bobeira que a gente dá muito, que é deixar de criar por medo do que vão pensar. Sabe por quê? Não importa o quanto você se encolha. Para algumas pessoas, você sempre vai ser de mais ou de menos. Sempre haverá pessoas que não vão te aceitar. Porque nunca foi sobre você. Sempre foi o desconforto deles, a expectativa deles, a limitação deles. E você tá aí, se traindo, se cortando em pedaços para agradar pessoas que talvez nunca apreciariam qualquer coisa que você fosse fazer. Se desaparecer é o preço que você tem que pagar para caber em determinados lugares, talvez esses lugares não são para você. Quando você se silencia, você ensina para sua mente que a sua voz não importa. Quando você tenta esconder a sua intensidade, você impede que as conexões que estavam disponíveis cheguem até você. Quando você tenta suprimir a sua luz, você apaga a essência que faz de você você. E eu te falo por experiência. Essa chama que tem aqui dentro, essa faísca que você sente no peito, ela sempre vai estar aí. Ela sempre vai te incomodar, ela sempre vai te cutucar. Mas quanto mais tempo você passa vivendo num personagem, mais difícil fica de você assumir essa versão sua que quer, que precisa vir à tona. Mais você vai perdendo coragem de fazer isso. E não tem outra forma, a sua única forma de começar a viver é trazendo esse lado, esse potencial à tona. Quando eu falo de ser criativo, eu não estou falando de uma profissão como um designer, um escritor, um pintor, nada ligado a artes. Eu estou falando de você criar a vida que você deseja. Uma pessoa criativa de verdade, ela leva a sua vida como um projeto de vida. Ela leva a sua vida como um problema real que ela precisa resolver.
Eu não tô falando desses problemas corriqueiros, não tô falando do problema que te deram para resolver. Eu tô falando de problema real. Eu tô falando de usar o seu incômodo como combustível para resolver a sua situação de vida, para criar algo seu, algo que te realize, algo que ela vê valor. Agora, você não reserva tempo para criar algo seu. Você não investe energia nas causas que podem controlar a sua vida. Você não sabe nem que causas são essas. Ser criativo é sobre estratégia, é sobre usar tudo que você tem para criar algo que te realize, uma vida que você realmente deseja viver. É só quando você decide assumir o controle da sua vida, quando você tem clareza do que você deseja criar e quando você percebe isso incansavelmente, é que você descobre o que é ser criativo e saber resolver problemas. E aí chega uma hora que você começa a se questionar e começa a concluir que o caminho tradicional ele não serve para você. Ele nunca funcionou para pessoas como você. E aí a única saída que você tem é optar pela vida criativa. E sabe o que eu percebi? Eu nunca tive medo de ser demais, de sonhar demais, de enxergar novas possibilidades para minha vida. O que eu tinha medo é do que eu precisaria abrir mão quando eu deixasse aparecer aquilo que eu realmente era. Das premissas que eu acreditava que eu deixaria para trás, dos nãos que eu precisaria dizer, das escolhas erradas que eu fiz que eu precisaria reverter. Só que quando você pisa na sua totalidade, quando você tem uma visão do seu potencial, da sua expressão total, não tem como mais você desver. Não tem como mais você dar um passo para trás. E aí tudo aquilo que parecia te impedir, a opinião dos outros, a vergonha, parece ser muito, muito pequenos. Viver de forma criativa exige coragem. Coragem para fazer escolhas que talvez não façam sentido para os outros. Coragem para bancar uma visão que hoje existe só na sua cabeça. Coragem para assumir que você deseja sim coisas que parecem ser grandes demais para você. Você quer tempo, você quer liberdade, você quer condições melhores para viver experiências que fazem sentido para você. Você quer criar algo que tenha mais a ver com você. Então deixa eu te dizer uma última coisa. Não importa o quanto você tente se encolher, o seu eu completo sempre estará lá te esperando. Esperando você parar de atuar, esperando você parar de querer ser simples e começar a ser livre. Porque nada, nem ninguém, absolutamente nada, nem ninguém vale o preço de você apagar o potencial que só você pode realizar. Esse foi mais um conselho de propósito. Te vejo no próximo episódio.